Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, e que experiência maravilhosa nós estamos fazendo com o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, mostrando exatamente a igreja nascente e os atos dos apóstolos, dos escolhidos do Senhor, o progresso, o avanço da igreja, tudo aquilo que Deus vai operando e fazendo. E é bom nós estarmos juntos, vivendo essa experiência, esse desafio, essa aventura de entrar no texto, na palavra, perceber o que Deus fez, mas também perceber o que Ele faz hoje em cada um de nós. Para que nós vivamos bem o nosso estudo bíblico, vamos invocar o Divino Espírito Santo para que Ele ilumine e nos ensine os caminhos da Sagrada Escritura. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dando sequência ao nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos, nós entramos no novo capítulo, capítulo 10. Então anota aí no seu caderno de estudo, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 23. Vamos ler o texto bíblico. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, à hora nona, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo. Cornélio. Cornélio, fitando-o cheio de temor, disse: Que há, Senhor? O anjo respondeu: Tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. O anjo que lhe havia falado retirou-se, e Cornélio chamou 2 dos seus empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço. Explicou-lhes tudo e mandou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade à hora sexta, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparava uma comida, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e algo como um grande pano sendo baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro respondeu: De modo algum, Senhor, eu nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se por 3 vezes e depois o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens enviados por Cornélio, tendo se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Chamaram para perguntar se aí se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Pedro estava ainda refletindo sobre a visão e o Espírito lhe disse: Estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, pois fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu, a quem estáis procurando. Qual é o motivo que vos traz aqui? E eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir tuas palavras. Pedro então os fez entrar e lhes ofereceu hospedagem.
Meus irmãos, minhas irmãs, você que comigo está seguindo todo o texto dos Atos dos Apóstolos, nós hoje vemos aqui uma mudança substancial dentro daquilo que é a evangelização dos apóstolos, aquilo que a igreja está vivendo. Por quê? Eu já deixava ontem, no nosso último programa, falando de que Pedro estava hospedado na casa do curtidor Simão, que era um homem considerado impuro. E hoje Deus vai falar, em primeiro lugar, com Cornélio, que era um pagão, mas temente a Deus, orante e que fazia muita caridade. E que tinha um desejo sincero no coração de conhecer a Deus e de viver aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Até porque, sendo um pagão, ele não podia viver a prática total da fé judaica. Se ele fosse à sinagoga ou ao templo, não tinha espaço. Teria que ficar do lado de fora, tinha todo um rito. E esse anjo aparece para Cornélio em oração, e Cornélio recebe de Deus um mandato. Manda chamar Pedro, que está em Jope, na casa do Simão. E aí ele manda os seus empregados chamarem Pedro. No mesmo dia, na mesma hora possivelmente, Pedro estava em oração. Ele sobe ao terraço para orar e aí Deus começa a se manifestar. Entenda uma coisa, olha como que Deus usa das coisas correntes do nosso dia a dia. Pedro estava com fome durante aquele momento de oração e estava se preparando para fazer comida. E aí ele entra em êxtase e Deus começa a revelar o novo, a novidade, aquilo que Deus tinha para estabelecer. Lembra Jesus dizendo, não se coloca remendo novo em pano velho, não se coloca vinho novo em odres velhos, que ele vai explodir, o novo de Deus. E aí ele tem aquela visão dos animais que, na lei mosaica, era dito que não podia comer porque eles eram impuros. E aí Deus diz, mata e come. E Pedro resiste, não, Senhor, não vou fazer isso, eles são impuros. Pedro, não torne impuro aquilo que eu fiz puro. Não chames de impuro o que Deus tornou puro. E aí ele estava tentando descobrir, meditando na visão, meditando na palavra que Deus estava direcionando. E enquanto ele estava tentando descobrir, Deus já manda o sinal. Os homens chegam, os funcionários de Cornélio, e aí Pedro vai recebê-los e os hospeda. Daqui a pouco nós vamos entender no próximo estudo, né? No próximo texto que a gente vai estudar, toda a graça que acontece. Mas aqui o novo de Deus. E qual é o novo de Deus? O novo de Deus é o príncipe dos apóstolos, o pontífice, aquele que é escolhido por Deus, ele se submete, ele faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que o Evangelho, que a boa notícia, chegue também aos pagãos. Ela não é exclusividade dos judeus. E deixa eu dizer, ninguém está excluído do Evangelho. A gente precisa entender esse caminho. Não chames de impuro o que Deus tornou puro. Não é o alimento, o que nós comemos, que nos faz ficar impuros. É o que sai de nós. Já explicou Jesus. Mas quando aquilo que é a boa notícia entra pelos ouvidos, ela faz o processo da purificação do coração. Cornélio já era um homem piedoso, um homem orante, um homem caridoso. Deus é tocado pela oração e pela caridade de Cornélio. E aí envia Pedro para que a partir de Cornélio, da visão que Pedro tem, não é mais o critério de puro e impuro que existia na fé judaica, é o novo de Deus. É Deus que purifica, é Deus que faz, é Deus que opera. Eu não sei se você passou por um processo de conversão moral como eu passei na minha juventude, ali pelos 18, 19 anos. Não sei se você foi perdido nas coisas do mundo, no pecado, se você seguiu aquilo que a sua carne dizia. Eu vivia
Eu vivia uma vida impura. Vivi dos 13 aos 18 anos na impureza do mundo, cedendo àquilo que era o desejo da minha carne, vivendo uma vida pagã, como os pagãos que agora começam a ser alvo do Evangelho aqui nos Atos dos Apóstolos. Somos nós, né? Nós não somos da raça de Israel, nós somos o novo povo de Deus. E eu, quando ouvi a palavra, quando eu escutei que Deus me amava, eu participei de um seminário de vida no Espírito, quando eu escutei o querigma, começou o processo de purificação. Aquilo que era impuro, Deus foi purificando e tornando puro. Esse é o novo de Deus. Essa é a novidade do Espírito. O apóstolo Pedro, o Papa, o escolhido, o eleito, aquele que ouviu da boca de Jesus, vai e apacenta os meus cordeiros, agora ele é enviado aos pagãos, para que os pagãos também recebam a palavra de Deus, aceitem a boa notícia e vivam a experiência da purificação. Deus quer nos purificar, purificar também a nossa consciência. E a mensagem de Deus para nós, hoje, para mim, especificamente, você colhe também aí o que Deus quer me falar. Comigo ele fala o seguinte: todos têm direito à boa nova e ao dom do Espírito Santo, que é instrumento de purificação. Começar de mim. E como aplicar isso na vida? Em primeiro lugar, deixando o novo de Deus acontecer em mim. E depois, levando a boa nova e o dom do Espírito a todos, sem exceção. Vocês recordam que Jesus disse: as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus? Não é que eles continuaram na prostituição e no pecado público, mas o Evangelho tocou e houve a mudança. Hoje Deus quer mudar o rumo da nossa vida, da nossa história, quer fazer algo novo e quer também usar-nos como instrumento na vida daqueles que estão perdidos no paganismo, vivendo como se Deus não existisse. Para isso, a gente precisa rezar e suplicar a graça de Deus que nos conduza. Senhor, nós, na nossa visão limitada, muitas vezes olhamos para os pecadores com julgamento e não com misericórdia. Às vezes até mesmo com raiva pelos posicionamentos que eles têm e não com amor, como nós deveríamos. O que começa a acontecer nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 10, o evangelho que vai chegar aos pagãos, a experiência de Cornélio, de Pedro, isso move o meu coração, move a minha mente, move as minhas orações, move, Senhor Deus, o meu olhar para o seu coração misericordioso, apaixonado por todas as almas, por todos os homens e mulheres, independente do pecado, da impureza, independente da própria negação do Senhor, da igreja, da fé, todos são alvos do seu amor. E hoje, em oração, eu quero me comprometer a orar por aqueles que estão, Senhor, em pecado, aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que não acreditam mais, mas também me empenhar e aproveitar cada oportunidade para falar do seu amor e levá-los a Ti. Nas minhas redes sociais, no meu dia a dia, nas pessoas que eu encontro, que elas Te vejam e que elas Te conheçam, porque esse é o novo do Senhor. O Senhor quer alcançar cada coração e pode usar de mim, usa dos meus irmãos e das minhas irmãs que agora estão rezando comigo e que fazem o estudo bíblico, a Bíblia no meu dia a dia. Toca no nosso coração, dá-nos essa sensibilidade e comprometa-nos para que trabalhemos na oração e na evangelização pela conversão dos pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente isso que Deus quer que nós façamos. Lá em Fátima, quando as crianças viram, Lúcia, Jacinto e Francisco tiveram a oportunidade dada por Deus a partir de Nossa Senhora, de ver as almas sendo condenadas ao fogo do inferno, elas perguntaram por que eles estão indo para o inferno. Porque não tem quem reze e quem faça penitência pela salvação dos pecadores. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar a partir dessa mudança, dessa direção que Deus dá nos Atos dos Apóstolos,
é rezar e fazer penitência pela conversão dos pecadores. E depois nos colocar a serviço da evangelização, nos meios que Deus nos dá, oportuno e inoportunamente. Que Deus te encoraje, te unja e te fortaleça nesse caminho que você está fazendo, que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.